Aleluia. Tem gente que adora esse chavão, né? É assim, ó. A alegria do Senhor é minha força, mas só deixa Jesus triste. Aí não está com força. Amém? Queridos, não se preocupe com as cadeiras que não veio, com as cadeiras que estão vazias. Quarta-feira está assim mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O importante é você estar aqui. Amém? Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Eu sei disso, preste atenção. Mas é um Deus que atua com as pessoas comprometidas. Diga assim, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso. Amém? E diga, eu estou aqui nessa noite. Amém? Até você que não nos visita, saiba que o Senhor marcou algo com você. Eu tenho uma palavra do céu, sempre a palavra de Deus, ela vem do céu, amém? Ela veio inspirada pelos apóstolos, revelada através de Jesus Cristo e esclarecida a nós, meros humanos, para pregar. Então, nessa noite, que vai pregar não é a pastora Nazaré, é a palavra do Senhor, amém? Abra comigo em Lucas, por favor. Talvez algo que você já está cansado de ouvir, mas de uma conexão diferente, de algo que o Senhor revelou. E eu tenho certeza que, como falou comigo, vai falar com você. Lucas 8, 22. Você está aí? Diga amém, gente. Quem comeu feijão hoje? Amém. Só a Rosane comeu feijão, né? Quem comeu feijão hoje vai ficar forte aí, amém? Glória a Deus. Para de comer besteira, tem que comer comida. Como é que diziam os antepassados, os mais antigos? Sustância. Tem que ter sustância na comida, viu? Amém? Glória a Deus. Deus é bom? Aleluia. Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco em companhia dos seus discípulos, disse-lhes, passemos a outra margem do lago, e ali partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles um grande perigo de se afundar. Chegando-se a ele despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo, desperta Jesus. Repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio uma grande bonança. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e as ondas do mar lhe obedece? Diga comigo, quem é esse? Querido, aconteceu naquele dia, um dia comum. Um dia como hoje, talvez, um dia como amanhã. Aconteceu-lhe naquele dia que eu e você indo para o trabalho, não embarcamos talvez num barco, não entramos, mas entramos talvez no nosso carro, na nossa bicicleta ou num ônibus. E nós vamos seguindo com Jesus, e Jesus ali conosco. E nós vamos, e Jesus está dizendo para aqueles discípulos, olha, nós embarcamos nesse barco e nós temos que ir, nós vamos para outra margem, um dia comum. Um dia comum que talvez eu e você pensamos assim, vamos terminar o dia dessa maneira, ou amanhã vai ser dessa maneira, ano que vem vai ser dessa maneira, porque muitas vezes a gente pensa que só a direção de Deus de ir para outra margem, ou andar com Jesus, já é o suficiente para nós chegarmos sem tempestade. Um dia daquele jeito, Jesus disse assim para os discípulos, olha, vamos passar para outra margem. Primeiramente, eu quero dizer que passar para outra significa mudar de nível, outra significa outra coisa, mudar de lugar, mudar de estação, nivelar de outra forma. E Jesus disse assim, olha, vamos para outra, vamos sair disso aqui, vamos para lá, mais para frente, vamos atravessar esse lago, vamos para a margem, né, e vamos precisar atravessar um lago. E tão interessante que Jesus disse assim, olha, passemos para outra margem. Eles estavam numa margem, eles estavam numa situação, eles estavam numa direção, eles estavam ali parados, e Jesus disse, vamos para outra. Eu não sei de que maneira Deus está falando contigo ou vai falar nessa noite, mas é preciso você sair daqui e ir para outra situação. Você precisa mudar as coisas, você precisa ter coragem de ultrapassar limites. Você está aí, gente? Jesus deu a ordem e eles vão. E eles embarcam naquele barco. E Jesus disse, olha, vamos para a margem.
Vamos passar esse lago. Margem significa limites. Jesus, quando está com a gente, Ele dá a direção sempre para a gente ultrapassar limites, barreiras. E Jesus está conosco nisso, Ele prometeu, Ele está. Amém, gente? Ele te convida nessa noite para passar para o outro lado, para as margens que Jesus está direcionando, mas é outra margem, é barreiras, outra situação. E Ele está junto. Amém? Ele está junto. E Ele também está dizendo assim, vamos passar no lago. Não é isso que está escrito ali? Olha só, passaremos para outra margem do lago. Essa margem pode limitar para mim e para a sua vida um muro de proteção. Pode limitar para mim e para a sua vida algo que você não conhece. Uma situação que você não conhece. E Deus está dizendo para mim e para você, vamos para outra margem, para essa situação. Eu quero te levar para outra situação, para outro lugar. Vamos passar o lago. O lago é um lugar incerto no lago. Uma vez eu peguei uma canoa, eu não sabia nadar e não sei nadar até hoje. E na minha infância, a primeira vez eu andei de canoa. Lá no Rio de Janeiro eu andei de barça. Mas aqui eu andei de canoa. Gente, é terrível. Porque eles diziam para mim que aquele lago não era fundo. Que aquele lago não tinha perigo. E quando eu peguei uma vara e coloquei naquele lago, gente, tinha uns 2 metros a mais para baixo. E eu fiquei desesperada. Lago, às vezes, querido, tem peixes. Muito bom. Lago, às vezes, querido, tem o quê? Tem lugar que você consegue enxergar, botar a mão. Mas lago também pode ter cobra. Coisas incertas. Coisas que você talvez não olha com esse olhinho carnal. Então Jesus está dizendo, vamos para outra parte, vamos para a margem e vamos passar pelo lago. Ótimo, eu estou com Jesus, eu passo o lago, eu vou para outra parte, eu vou quebrar os muros, as barreiras, eu vou para outra margem, porque eu estou com Jesus no barco. Tudo vai dar certo, eu vou chegar lá em perfeição, eu vou chegar lá, nada vai me acontecer, porque eu estou com Jesus no barco. Amém, Jesus? Você está aí comigo? Queridos, eles estavam, vai dar tudo certo, embarcaram feliz da vida. Sabe, você muitas vezes você entrou no barco de Jesus e você está com Ele e tudo, você tem uma noção que tudo vai dar certo. Que tu vai chegar do outro lado salvo, que nada vai te acontecer, que nem um vento vai te acontecer, que nem uma tempestade vai vir. E muitos de nós, querido, por isso, por ter esse pensamento, na hora que vem o vento, largamos o barco. Largamos a tempestade. Deus ministrava meu coração que não falta inimigo te oferecendo uma boia para descer do barco de Jesus. Mas eu vou continuar no 23. Você está aí comigo? No 23 diz assim, enquanto navegavam, veja bem, enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus não chama ninguém que não quer realmente remar com ele. Jesus não quer ninguém desocupado e muito menos pessoas, querido, que querem andar com ele no barco, dormindo na polpa, não. Jesus estava ali dormindo, mas os discípulos estavam navegando, trabalhando, eles não estavam parados. Você não pensa você que tu vai chegar do outro lado, da margem, desse obstáculo, disso que sobreveio, ou na caminhada que Jesus te chamou, no chamado que Ele te chamou, sem navegar, sem remar. Tem que botar a mão no remo, tem que remar. E enquanto eles remavam, Jesus dormia. Interessante isso, né? Eles remavam, Jesus dormia. Você precisa, diga para o teu irmão que está aí do lado, você precisa remar. Se Jesus te mandou, seu Cláudio, você tem que remar. Você tem que remar. Você tem que remar esse barco. Você tem que ir com esse barco. E enquanto eles remavam, Jesus dormia. Jesus não chama ninguém para ficar parado com o seu remo, não, tá? Jesus não chama ninguém para aposentar o remo, não, tá, gente? Jesus não chama ninguém que não queira ultrapassar a outra margem, que não queira ir mais além, que não queira enfrentar desafios, porque Jesus era um homem aqui na terra que ele não ficou parado. Você está aí comigo, gente? Você está aí comigo? Talvez essa conexão dessa pregação seja um pouco diferente. Eu já preguei essa pregação várias vezes,
Mas Deus me deu algo diferente nessa noite. Primeiro que quando a gente tem uma ordem do Senhor Jesus para ir, nós vamos. Nós ficamos felizes demais. Estou embaixo de uma palavra. Jesus está comigo. Eu vou. Mas lá na metade do caminho, quando vem o vento, muitos de nós, mesmo com Jesus no barco, mesmo embaixo de uma palavra, não cremos. Pegamos uma boia do inimigo e descemos. E nos afogamos num lago de serpente. Você está aí, gente? Não desça do barco. Diga para o teu irmão. Não desça no barco. Deus não te convida se não for para remar, querido. Deus não te convida só para passear com Ele. Jesus não te convida só para passear nas asas do Espírito. Não. Deus te convida para remar. Você está disposto a remar? Quer passar por outra margem, outro nível? Vai remar, querido. Vai remar. Deus é bom? Eles estavam sobre uma ordem de Jesus. E eles foram. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles um forte perigo de se afogar, ou de socobrar, ou de se afundar. Como, pastora? Jesus no barco. A minha vida está assim, pastora. Aceitei Jesus. Eu sei que Jesus está comigo, pastora. Mas eu estou na palavra que Ele me falou para eu ir, eu estou indo, eu estou remando, eu quero chegar no outro nível, eu quero realmente fazer, eu quero ver lá fora o que tem, que Jesus disse que tem para mim, mas sabe o que está acontecendo, pastora? Está um vento louco. A minha vida está em perigo nas finanças, está em perigo no relacionamento, a minha vida está um perigo, pastora, parece que eu vou me afundar. Eu não sei mais o que fazer, pastora. Então Jesus não está comigo. Aí cai essa arma do inimigo de dizer assim, não estou com Jesus então. Então não foi Jesus que falou. Mas se Jesus falou, para que eu estou nesse vento? Se Jesus está comigo, por que eu estou nessa tempestade? É que todas as tempestades externas, elas só vêm para provar o nosso desequilíbrio interno. Muitas tempestades externas que nós estamos vendo, elas só vêm para provar se dentro de nós existe um vendaval. Pastora, não estou entendendo. Nós vamos chegar lá. Por quê, queridos? Por aqueles discípulos ali, eles estavam com Jesus, tinham presenciado, meus amados, todos os milagres de Jesus, tinham presenciado a partilha do pão, tinham presenciado curas e libertação, tinham presenciado a comunhão da mesa, mas não confiavam no Senhor. Todas as violências, tempestades da nossa vida, que esse olho vê, todas as situações adversas, quando temos a convicção que Jesus está conosco, então quando temos a convicção que estamos embaixo de uma palavra, é só para provar quem nós somos. Porque na verdade ali, queridos, o que aconteceu, Jesus ele viu tudo aquilo ali. Ele estava dormindo, mas ele viu tudo aquilo ali. Ele estava ali deitado, mas ele estava observando o desespero dos discípulos. Ei, eu posso dizer para alguém aqui nessa noite, que Jesus está observando, aconteceu uma coisinha qualquer na tua vida, e você já está com um desespero interior. Você está com uma tempestade interior. Você está com uma fúria interior. Você não sabe como lidar com a situação. Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque você não confia no Jesus que está no barco contigo. Deus está aí? Deus é bom? As tempestades externas, elas só vêm para mostrar quem nós somos em Deus. Se Deus deu uma palavra, nós vamos chegar. Se Deus disse que nós íamos passar, nós vamos passar. Se Deus disse que era outro nível, outra margem, outra situação que nós íamos superar, nós vamos superar, queridos. O problema não está com a palavra e nem com Jesus no barco. Está com as nossas tempestades e insegurança interior. Mestre, acorda! Nós vamos perecer. Querido, não é para nós acordarmos Jesus. Tudo que Jesus tinha para fazer para mim e para você, Ele já fez na cruz do Calvário e já nos entregou. Não é mais para nós oportunar o Mestre. Não é mais para nós incomodarmos Jesus, querido. Pastora, então agora eu não vou mais pedir nada para Jesus. Não, Ele quer que você execute a autoridade que Ele já te entregou e me entregou.
Sabe esse negócio? Vem o Emerson e disse assim, pastora, tá aqui, ó. Tá na tua mão, cheque tudo que tu tem para fazer, tá aqui, vai lá, resolve, tá contigo. Eu te dou uma carta, eu te dou uma, me ajude aí. Uma autorização. Você vai fazer tudo agora no meu nome. Eu estou com a autorização de Jesus para fazer tudo no nome dele. E o que eu faço? Eu sacudo Jesus todo dia. Jesus faz. Jesus, o que é isso? Jesus não sei o que. Jesus olha aqui. Jesus olha aqui. Ele está cansado. Ele não vai acordar. Você está aí, gente? Jesus ficou brabo. Jesus ficou brabo com eles. Muitas vezes Jesus está olhando lá de cima, está olhando da onde que ele está, e ele está brabo com a gente. Ele falou, poxa vida, já fui na cruz do Calvário, já morri, já ressuscitei, já te outorguei uma autoridade, e você está me chamando ainda para executar? Vai você. Você está aí? Você está aí? Você sabe por que serviu aquela tempestade? Por que Deus permitiu aquela tempestade? Não foi para provar que Jesus era capaz de calmar uma tempestade. Não foi. As tempestades que vêm na nossa vida é só para nos provar o quanto nós confiamos em Deus ou não. Porque mostrar o poder de Jesus, Ele já é todo poderoso, meu amado. Ele já é poderoso para todas as coisas, para acalmar a tempestade, para arrumar casamento, para mexer na nossa vida. O problema não está com Ele. E Jesus disse assim, mestre, eles disseram, mestre, tu dorme enquanto nós perecemos? Jesus nunca dorme, meu amado. Jesus já fez todo o trabalho. Ei, Jesus já fez todo o trabalho. Ele rasgou o véu, ele se tornou caminho para nós. Nós queremos muitas vezes tirar a responsabilidade de nós, de acalmarmos a tempestade, de fazer as curas que tem que fazer, de ir aonde tem que ir, e nós transferimos a responsabilidade para Jesus. Querido, eu lamento te dizer nessa noite, Ele não tem mais nada a ver com isso. Porque Ele já deu tudo isso na cruz do Calvário, querido. Você sabe, querido, a gente pega, muitas vezes, a espada do medo, a espada da tempestade, da fúria do inimigo, e nós lutamos com ela, em vez de confiarmos no Senhor. Deus é bom, gente? Deus é bom? É. Talvez não era isso que tu queria ouvir nessa noite. E Jesus disse assim, olha a lição. Jesus podia dizer assim, olha, vocês me perdoem, eu dormi, tá? Me perdoe, eu cochilei, eu estava tão cansado. Jesus com sentimento de culpa, Marli, olha, meu Deus, quase que vocês morreram. Ai, meu Deus. Pai, me perdoa, quase que eu deixei eles morrerem. Eles sacudiram Jesus. Jesus levantou a mão e disse, acalma o vento, acalma a fúria. E acalmou, e ficou uma grande bonança. Mas ele deu uma lição de moral naqueles discípulos, que fosse eu e você, e é eu e você que estamos ouvindo isso nessa noite, a gente sacava a viola e a gente ia embora. Eles disseram, tá, eu acordei, eu levantei minha mão, e vocês? Cadê a fé de vocês? Aonde que está? Eu de novo fazendo por vocês? Eu que tenho que fazer, cadê a fé? Aonde está a fé? Não foi isso que ele perguntou? Está no 24, no 25. Coloca aí, Tavinho. Então disse Jesus, aonde está a tua fé? Eu não sei aonde que está a tua fé nessa noite. Eu não sei onde tu escondeu, em que gaveta tu botou. Eu não sei, querido. Eu não sei se você veio para cá, mas a tua fé está com 7 chaves lá na tua casa. Ou está na tua conta bancária, eu não sei. Mas Deus está perguntando para alguém nessa noite aqui, ei, essa tempestade só está aí para tu mover a tua fé.
Essa tempestade só te sobreveio para ver se tu levanta a tua mão e para de me chamar, porque é com a tua mão que tu vai curar, é com a tua mão que tu vai restaurar, é com a tua mão que tu vai salvar. Deu! Aleluia! Aleluia! Querida, essas mãos aqui são movidas pelo Espírito Santo de Deus. E elas podem acalmar a tempestade. Elas podem orar, elas podem expulsar demônios. Elas podem fazer um monte de coisa. Para de importunar o mestre, para de incomodar Jesus. Ele diz, eis que eu te dou toda a autoridade para pisar serpente e escorpião e nada lhe fará dano algum. Ei, eu já rasguei o escrito de dívida que era contra ti. Tu pode. Aonde está a tua fé? Se você tem coragem para orar esse irmão aí que está bem abatido, olha para ele e diz assim, onde está a tua fé? Diz assim, tu escondeu aonde? Diga, tu escondeu aonde? Bastou um vento, Monara, bastou uma chuva forte e os discípulos, ai, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Jesus, tu nos abandonou, Jesus? Tu não disse que estava comigo no barco, Jesus? Tu não tá, tu tá dormindo, tá vendo, ó? Que adianta ir para a igreja? Que adianta ir para a igreja? Quanto mais eu vou, mais assombração aparece. Toda tempestade externa é para Deus observar como está o equilíbrio da nossa fé. Todas as tempestades que sobrevêm, o Pai não está dormindo, Deus não está dormindo. Ele está observando como e com que tu vai agir nessa situação. Alguns pulam do barco, a cobra pega, a serpente pega, se afunda no lago. Nunca chega onde que Deus manda chegar. Alguns ligam para os amigos que se tornam inimigo e estão lá oferecendo uma boia para você pular da direção que Deus te deu. Não falta inimigos te oferecendo boia para você sair da posição que Deus mandou você ir. Não pula, não desça do barco. Enfrente as tempestades em Jesus. Com Jesus. Você está aí? Deus é bom? Ainda bem que o seu... Meu amigo lá, que eu esqueci o nome, né? Seu Wilson. Hã? Edilson, eu chamo ele de vô, né? Então eu vou chamar de vô, né? Ainda bem que o vô, ele está comigo, né, vô? Ainda bem que ele diz um glória a Deus, um aleluia. Todo tempo Deus é bom. Nessa noite, alguns chegaram aqui com algumas tempestades. Ei, hoje já aconteceu tempestade na minha vida. Notícias ruins é que não falta. O mundo jaz no maligno e ele está assolado pelo inimigo. E nós estamos ali, santos em Deus, nos preparando, nos lapidando para o dia de Cristo. O que não falta é inimigo tentando te tirar do barco, te derrubar do barco, te dizendo que tu não vai chegar, dizendo que Jesus te abandonou, dizendo para você tomar outra direção. Porque você vai afundar nessa direção, você vai morrer. E aí ele perguntou assim, aonde está a sua fé? Hebreus 11:1, coloca na tela. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Ela está baseada nas circunstâncias que você vê? Ou ela está baseada na convicção que Jesus falou e você vai chegar do outro lado? Ora, a fé é o firme fundamento. Aonde que você tem se firmado? Qual é o fundamento da tua fé? Porque Jesus disse, aonde que está a sua fé? Jesus está dizendo assim, aonde que está o firmamento? Aonde que você está se firmando? A minha tradução diz que é convicção. Aonde que está a tua convicção de que Jesus falou e de que Jesus está contigo e que você iria chegar? Sabe, Natalino, Jesus falou comigo há 23 anos atrás e ele disse que eu ia chegar. Eu estou no processo, eu estou no caminho. Cobras, lagartos, ventos, fúria do inimigo, fúria da tempestade, fúrias e fúrias se levantam a cada dia.
Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Está firmado em circunstâncias? Está firmado no vento? Nas tempestades? Você está ali sacudindo Jesus para fazer? Ele não vai fazer. Ali ele estava presente em corpo ali, mas hoje ele não está mais não. Ele está presente dentro de mim e de você. É você que tem que fazer. É você que tem que mandar o vento embora, a tempestade embora. Ei, é você que tem que dar ordem. Eu estava numa casa ontem lá no meu filho e eu disse: filho, se posiciona. Eu falei: se posiciona. E não aceita essa situação. Agora tem uma coisa, você tem que estar na posição de fé, de convicção, de saber quem te chamou e quem falou. Senão você não vai para outra margem, você não vai atravessar esse lago, você vai acabar caindo. E o mais incrível ainda que eu vejo nesse 25, volta para o 25, 8:25. Prometo que já estou acabando, porque dando o recado de Deus é isso que basta também. Não estou aqui para cumprir horários de... Estou aqui para dar o recado de Deus. Se for 10 minutos, amém. Se for 2 horas, amém. Amém? E o recado já está sendo dado, amém? Diga para o teu irmão: não desça do barco. Está no vento, está na tempestade, não desça do barco. Não desça do barco. Não pegue a boia do inimigo. Não pegue outro barquinho do inimigo e vá para outra direção, não. A direção é essa. Deus mandou, a direção é essa. Vai. Deus não falou que ia salvar a tua casa? Ele vai salvar. Deus não falou que ia restaurar o casamento? Ele vai restaurar. Deus não falou que nós comeríamos do melhor dessa terra? Você vai comer. Um dia eu não tinha 1 quilo de farinha para comer, sabia? E hoje eu tenho abundância, porque Deus prometeu e Ele cumpriu. Mas eu não desci do barco. Eu não peguei a boia do inimigo. Eu não pulei, eu não retrocedi, não voltei. Deus é bom. E lhe disse, perguntou: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? E eles, assustados, admiraram, dizendo a uns aos outros: pois quem é este? Quem é esse? No meu está assim: que até os ventos e a água lhe obedecem. Discípulos andavam com eles, presta atenção, queridos, que eu vou te falar, que é algo também da boca de Deus. Os discípulos andavam com ele, comiam na mesa com ele, viram as multiplicações do pães, do peixe, viram curas e curas, andavam num nível com Jesus, mas ainda não tinham se nivelado no nível de autoridade de Jesus. Talvez você já sentou à mesa com Jesus, já até orou e Deus multiplicou coisas, já até orou e Deus curou enfermo, mas Deus quer te levar nessa noite a um novo nível, uma nova margem, uma nova direção. E para isso, você tem que usar a autoridade que Ele já te deu. Ele não vai fazer nada nessa situação. Tu me perdoe, mas é isso que Deus manda te dizer. Ele quer que você se levante e você mesmo mande essa tempestade parar. Você mesmo mande tudo isso parar. Ei, é você mesmo. E não adianta o inimigo dizer que você não vai conseguir. Porque, como eu disse, inimigo é o que mais tem nessa geração. Porque, queridos, pense uma coisa. Satanás, ele era um anjo ungido do Senhor, um querubim que cantava, um querubim da guarda. Ele cantava, ele adorava, ele tocava os instrumentos do céu. Nem há de se comparar com esses instrumentos aqui. Ele era ungido de Deus e um dia ele desobedeceu a Deus, na verdade, de orgulho. Ele disse que ele ia subir além de Deus, e ele queria ser mais que Deus, e ele pronunciou que ele ia estar acima. E Deus, sem um esforço nenhum, Deus não pegou lá todos os anjos para derrubar Satanás, não. Sabe, queridos, a desobediência nos derruba, e o orgulho nos derruba. Ninguém faz esforço para isso. E ele caiu lá de cima e ele trouxe uma terceira legião de anjos para a terra. Você sabe, querido, baseando no tamanho do céu, que Deus disse que a terra é o descanso do pé dele, tu imagine o tamanho do céu, imagine da quantidade de demônios que está na terra. Então o que não falta é inimigo, querido.
Sabe, porque ele não tem mais direito ao céu. Ele perdeu. Ele perdeu. E ele não quer ir sozinho. Ele quer levar muitos homens, muitas mulheres. Ele quer realmente que você desça desse barco, que você não vá adiante. Ele quer que você fique olhando a tempestade, a fúria do vento, das águas. Ele quer que você se jogue, que a serpente te pegue, porque ele quer atragar o máximo de gente que ele quer para a casa dele, que é o inferno. E os homens sem fé estão perdendo a salvação, estão perdendo a autoridade. Amados, é tempo de eu e você nos despertarmos. É tempo de usarmos a autoridade que nos foi outorgada e combater com essa fúria que o inimigo está nesse tempo. Talvez a fúria esteja dentro da tua casa. Talvez o vento está no teu casamento. Talvez a fúria está na tua frieza, porque, queridos, eu estava falando ontem com quem? Não lembro mais. É muita gente. E eu estava dizendo que quando a pessoa começa a não sentir mais a presença de Deus, é o primeiro sinal que está perdendo a salvação. Porque lá em Jeremias disse, olha, eu vou trocar esse coração de pedra por um de carne. Mas quando a gente começa a colocar, o nosso coração começa a ficar igual uma pedra, nós não sentimos mais vontade de orar, não sentimos vontade de repreender, nós não sentimos mais vontade de ir para a igreja, nós não sentimos mais vontade de trabalhar para o Senhor, o coração começa a ficar uma pedra. E você não sente nem remorso de deixar as coisas de Deus, porque já não tem mais sentimento. E há uma igreja que está assim, ficando endurecida com a presença do Senhor. O inimigo está colocando coisas, situações. O vento está aí, querido. A fúria está aí. Mas você está embaixo de uma palavra profética. Você está embaixo da direção do Senhor. Você vai chegar do outro lado. Tu não vai se afundar. Tu não vai cair. Nega, tu não vai se afundar. Tu não vai cair. Há uma promessa de Deus que você chegaria. E você vai chegar. Aleluia! Aleluia! É tempo, meus amados, de nós nos levantarmos. É tempo de a gente se levantar e despertar naquilo que nós fomos chamados. Não pule do barco, senão as cobras vão te pegar. Não pule do barco, porque aí a presença de Deus não vai estar. Sabe, queridos, eu estava falando com uma pessoa aqui no final da tarde. Há tanto tempo eu estou no Evangelho. Eu estou mais da metade da minha idade no Evangelho. E eu já vi tantas coisas. Tantas pessoas abandonando a direção que Deus deu. Abandonando a chamada. Olhando as circunstâncias, olhando os amigos que oferecem boia para descer. Olhando. E vão rodando, rodando em círculo. E não chegam a lugar nenhum. Porque Jesus disse, a margem é... Vamos lá para a margem. Tem lago, tem margem. É outra situação. Mas eu estou com vocês. Jesus não disse que era para cá, nem para cá e nem para cá. Jesus disse que era para lá. Se o pastor Deja não se importar, não se importa, pastor Deja? Posso pedir para a Monara cantar aquele hino? Não se importa. Tá. Monara, aquele hino vai fechar a pregação dessa noite. Cleitinho está aí? Ou está aí? Vocês não se importam, né, nos atos? Amém? Deus me deu essa direção, então eu vou falar. Vocês estão cantando bastante, vão cantar sábado. Bem lindos, bem lindos. Nós estávamos aqui na vigília outro dia e Deus ministrou um hino que eu passei para vocês. Se Deus abrir, Ele é Deus. Se Deus fechar, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Deus em toda situação. Ele é Deus com a notícia ruim, Ele é Deus com a notícia boa. O importante é que tu não vai se afundar. O importante é que nós não podemos ter a nossa fé nas circunstâncias. E muitas vezes o nosso pecado foi deixado no vício, foi deixado num monte de coisa. Mas temos o pecado da pouca fé. Conhecemos o Senhor do milagre, conhecemos o Senhor da mesa, mas não conhecemos o Senhor da autoridade.